Do Outro Lado do Espelho, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 27. Apreensão e expectativa. Com grande expectativa, esperei a chegada do dia seguinte. O que será que nos aguardava? Alguma repreensão? Motivos eu os tinha de sobra para pensar que o benfeitor espiritual me repreenderia pelos meus erros. Afinal, sempre carecemos de alguém que nos auxilie a abrir os olhos para nós mesmos, já que, por melhor nos enxerguemos, sempre evitamos um confronto muito direto com a verdade. Nunca nos animamos a descer tão fundo na própria realidade, receosos da indispensável mudança a ser empreendida. Existem, digamos assim, alguns vícios que estimamos preservar para consumo. Reconheço que, à semelhança de tantos, me justifiquei em excesso em minhas mazelas, permitindo-me certas concessões que agora lamento. Desde que deixara o corpo, eu não me levantava do banco dos réus. Todavia, nenhum promotor me censurava com tanta veemência quanto a voz inarticulada da consciência. O que o Espiritismo, o seu conhecimento, não conseguira fazer por mim no mundo, estava fazendo agora. Estar diante de irmão José me envergonhava por antecipação. O querido mentor estava sempre presente em nossas atividades e, com certeza, me conhecia além do que eu procurava aparentar. Apenas um pensamento me socorria. Eu havia procurado ser sincero no ideal. Esforcei-me quanto pude para defender a doutrina de seus opositores, mais no campo do discurso do que no do exemplo, admito. Mas eu não era de deixar o espiritismo à mercê dos ataques que lhes eram desferidos, principalmente pelos padres. Quando Odilon passou, eu já estava pronto e apreensivo. Você me parece preocupado, observou o companheiro. Não vou, Odilon, esconder de você o meu estado de espírito. Somos amigos, nos conhecemos desde muito tempo, mas sinto-me acanhado de comparecer à presença de irmão José. Mas, retrucou ele, você já esteve, inclusive, com o Dr. Bezerra de Menezes. É diferente, respondi. Diante do Dr. Bezerra, eu me senti na condição do filho à frente do pai. Hora alguma me passou pela cabeça o que me passa agora. Irmão José estava sempre conosco e deve saber os meus mais secretos pensamentos. Ora, Inácio, falou o amigo, não exagere. O venerável mentor não o convidaria a uma reunião para qualquer advertência. Não é assim que as coisas funcionam por aqui. Depois da morte, ninguém nos acusa, a não ser aqueles que não estão em condições de apedrejar. Ninguém atira a primeira pedra. Quem é bom jamais critica. Os nossos desafetos é que nos falam o que precisamos ouvir. Dos lábios dos nossos instrutores, sempre ouviremos palavras de incentivo e de compreensão. Por este motivo, Inácio, Deus situou os nossos adversários onde estamos. Eles é que dizem as maiores verdades a nosso próprio respeito. De fato, eu me recordava bem. Periodicamente se fazia presente em nossas sessões mediúnicas uma entidade espiritual que arrasava conosco, comigo principalmente, revelando-nos conhecer a intimidade. Falava dos passos que houvéramos dado durante o dia e tornava público os nossos pensamentos. Por esse motivo, quarta-feira, o dia de nossa reunião de desobsessão no sanatório, era um dia especial. Conversando com Odilon, não percebi quando Dona Modesta, Manuel Roberto e Paulino se juntaram a nós. O nosso Inácio está apreensivo, comentou Odilon, sorridente com o propósito de me deixar mais à vontade. Inácio, falou Dona Modesta, o que os nossos mentores não nos dizem é que deve nos preocupar. Eu também já me senti como você.
e com mais reais motivos que os seus. Você conheceu de perto a minha luta e não preciso detalhar. Por aqui, não encontrei ninguém que me apontasse o dedo em riste. Ao contrário, quando estava deixando o corpo e mesmo nos meus primeiros momentos de vida espiritual, registrei muitas acusações, vozes que eu não saberia definir de onde partiam, me diziam impropérios, vaidosa, soberba, indigna. Foram apenas alguns dos adjetivos mais amenos com que fui rotulada. De que forma agir? Elas, as vozes que me censuravam, estavam certas. Eu estava, ou melhor, eu havia sido tudo aquilo. Quando sintonizamos com a verdade que está sendo dita a nosso respeito, perdemos completamente a vontade de reagir. Faltam-nos argumentos de contestação. Eu também, doutor, tomou a palavra Manuel Roberto. Imaginei que, ao deixar o corpo, seria recebido por um tribunal do mais além. Nada disto aconteceu. O tempo todo fui tratado com deferência pelos nossos maiores. Quanto mais carinho demonstravam por mim, mais eu me envergonhava. Não tanto do que fizera, mas do que deixara de fazer. Se o que nós fazemos traz consequências imediatas, o que não fazemos no bem dos semelhantes é-nos uma cobrança permanente. De minha parte, digo-lhe que lamento muito, mas o que eu deixei de fazer. As vozes que me censuravam e que por vezes ainda me acusavam repetiam: omisso, indiferente, egoísta. Elas estavam com a razão. Perto do que eu recebera da doutrina, eu não fizera nada mesmo. A minha atuação doutrinária limitou-se ao sanatório, mas lá eu recebia para trabalhar. Ainda me questiono. Em outras circunstâncias, se eu não tivesse interesses materiais no sanatório, eu o frequentaria? E o que é que você me responde, Manuel? Perguntei. Infelizmente, doutor, acho que não. Se não tivesse interesse no sanatório, talvez sequer eu fosse espírita. Safado! Não vi quando caçoei do devotado companheiro de tantos anos, desalinhando-lhe com a mão os seus sempre bem cuidados cabelos. Então, você me enganou durante tantos anos e eu, o tempo todo, me seguindo, ou melhor, me sentindo inferior a você. Somos então da mesma laia. Você não sabe, Manuel, quanto isto me alegra. Pelo menos já não estou sozinho. Notei o jovem Paulino de olhos arregalados, imaginando, num primeiro momento, que eu estivesse falando sério. Não se preocupe, Paulino, apressou-se Odilon em explicar. O Inácio é assim mesmo. Quando o assunto vai ficando sério, ele vem com as suas tiradas. E fazer o quê? Redargui de imediato, melhorando o humor. Chegando ao prédio onde seríamos recebidos por irmão José, fomos conduzidos a extenso e bem cuidado jardim por um moço de nome Alexandre de Jesus, que, segundo Odilon, era um de seus muitos colaboradores. O ambiente era extremamente agradável e receptivo. Diminutos pássaros de uma espécie não conhecida na terra chiureavam próximos. Irmão José está a caminho, disse-nos Alexandre, que à altura do peito, coberto por uma túnica alva e transparente, exibia cicatrizes luminescentes. Deixando-nos a sós por instantes, aproveitei para perguntar: Odilon, que sinais são aqueles no peito do nosso companheiro? Ao tempo do Cristo, Alexandre, um dos seus discípulos de Inácio de
Antioquia, foi morto ao lado do grande mártir do cristianismo nascente. Aqueles sinais gravados de luz em seu tórax são as marcas das garras afiadas dos leões que enfrentaram no circo, onde testemunharam a fé em Jesus. Sem que eu pudesse precisar de que local teria surgido, irmão José, erguendo a destra, nos saudou. Que a paz do Cristo esteja convosco.